a nossa saudação a todos vocês que nos assistem nesse momento, de forma especial os leigos da comunidade São Paulo, toda a comunidade São Paulo, os irmãos da Jesus Redentor e também todos os demais amigos e irmãos em Cristo que vierem a nos assistir. Hoje nós temos uma novidade nos nossos estudos de sexta-feira. Nós terminamos na semana passada com uma série de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos dar início a uma série sobre as 7 cartas do Apocalipse, intercalando uma vez por mês com um estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Assim como no primeiro semestre nós estudamos também os Filipenses, enquanto estudávamos Atos dos Apóstolos. Então hoje nós vamos fazer 2 pequenas partes. Uma introdução ao próprio livro de Apocalipse, é muito interessante para a gente se situar. E logo depois, no capítulo 2, os versículos 1 a 7, a primeira das 7 cartas, carta à igreja de Éfeso. Pois bem, nesse primeiro momento, então, nessa introdução, algumas colocações. Apocalipse. Tem muita gente que tem medo desse nome, até porque anos atrás havia muita literatura, muitos filmes de terror, a partir de certas imagens extraídas do Apocalipse, parece que Apocalipse simboliza algo de aterrorizante. E não é o caso. A própria palavra Apocalipse é uma adaptação do grego da primeira palavra do livro, revelação. É a revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que já estão acontecendo, as que vão acontecer. Apocalipse significa simplesmente revelação. Então o livro todo, ele poderia ser considerado uma história de terror ou é um livro de esperança? E eu já dou a resposta. É um livro de esperança, de ânimo para a igreja cristã. A forma das histórias se desenvolverem, sobretudo depois das 7 cartas do Apocalipse, aquelas imagens a respeito do fim, não é uma timeline, uma sequência histórica. Há imagens que se sobrepõem ali. E é por isso que muita gente faz muita confusão, vai tentando identificar qual imagem já se cumpriu, o que ainda falta. Na verdade, são imagens das últimas coisas que são muitas vezes sobrepostas. A revelação desse livro é feita ao apóstolo João por Jesus Cristo num domingo. Pelo menos no início diz isso, a principal parte. Num domingo, diz isso no primeiro capítulo. O apóstolo João está, por causa do evangelho, deportado numa ilha na frente da Ásia Menor, que é a Turquia de hoje, na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, João está por causa do Evangelho. E dali ele avista o continente, na Ásia Menor, Turquia de hoje, onde ficam as 7 cidades, as 7 igrejas, às quais ele deverá, da parte de Jesus Cristo, endereçar 7 cartas. Ainda no capítulo 1, no versículo 3, é dito o seguinte: feliz é aquele que lê e aqueles que ouvem essa profecia. Como muita gente não sabia ler naquela época, então, obviamente, isso aqui foi escrito em primeiro lugar para a própria igreja, para ser usado inclusive em cultos. Feliz aquele que lê, que lidera o ofício religioso, e aqueles que ouvem. Ou seja, a palavra é para todos nós crentes em Cristo. Tem muita numerologia, muita coisa sobre cores, muitas imagens. Mas se nós falamos em 7 cartas, o número 7 ele também é simbólico sobre o amor de Deus pelo mundo, sobre perfeição. Então essas 7 cartas, na verdade, são endereçadas para nós cristãos de hoje também. E agora vamos então para essa primeira carta, no capítulo 2, versículos 1 a 7, sobre Éfeso. Primeiro uma consideração sobre a cidade. Era uma cidade muito importante dentro do Império Romano. Ela era uma espécie de capital ali na Ásia Menor. Havia muita idolatria nessa cidade. Por exemplo, o culto à deusa Diana ou Ártemis.
e também havia culto ao imperador. Nessa cidade, o apóstolo Paulo e seus companheiros estiveram ali durante a segunda e terceira viagem missionárias, está em Atos dos Apóstolos, lá em Atos 18, versículos 19 a 21, e em Atos capítulo 19. Atos 18 e Atos 19, as passagens principais de Paulo por Éfeso. E agora chegando à carta, ou às cartas ainda, sobre o estilo das cartas, tem algumas considerações gerais. Ela segue um determinado padrão. Jesus Cristo é o autor dessas cartas. Primeiro ele sempre se apresenta, ele diz quem ele é e ele se dirige à congregação. Depois ele sempre tem uma palavra de elogio para a igreja, e logo depois da palavra de elogio, se for o caso, uma palavra de repreensão, uma puxada de orelhas a essa igreja. Na carta aos Efésios vai acontecer assim. Depois Jesus chama essa igreja ao arrependimento naquilo em que eles devem se arrepender, né? E pronuncia uma bênção sobre aqueles que são vencedores, os que ficarão firmes na fé em Cristo até o final. E finalmente ele faz uma exortação dizendo que aquele que tem ouvidos para ouvir, e ouvidos servem para ouvir, é uma força de expressão, ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. Entrando então no texto dessa carta, olhemos como isso aparece, isso que foi dito até aqui, a sequência que Jesus apresenta. No primeiro versículo, diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O anjo da igreja, anjo quer dizer também mensageiro, é o líder espiritual, então. Hoje nós diríamos é o pastor da igreja. Quem é o autor da carta? Aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de luz brilhante, candelabros de ouro. As 7 estrelas, isso está no capítulo 1, versículos 16, 12 e no 20, as 7 estrelas são os líderes espirituais, os pastores dessa igreja. Jesus diz que carrega eles na sua mão. Isso é muito consolador para nós pastores. E os 7 candelabros são as 7 igrejas e diz que Jesus anda no meio delas. Jesus está conosco também nessa pandemia aqui com a comunidade Jesus Redentor, com a comunidade São Paulo, com nossos departamentos, com os nossos leigos. Jesus está ao nosso redor, Jesus está diante de nós, Jesus está conosco nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas igrejas. Ele está presente aqui entre nós. E daí, nos versículos 2 e 3, ele tem uma palavra de elogio para essa igreja. Ele diz assim: eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Olha que palavra para nós hoje também. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles eram mentirosos. Vocês descobriram quem são pessoas mentirosas, quem apresenta falsas doutrinas. No primeiro século, havia muita gente que negava ou a divindade de Cristo ou a humanidade de Cristo. Tinha gente que diz que Jesus apenas parecia um homem, não era verdadeiro homem. Outros diziam não era verdadeiro Deus, mas Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Havia, então, já falsas doutrinas no primeiro século da igreja cristã. Vocês, Efésios, vocês identificaram isso e vocês tomaram cuidado com esses falsos apóstolos, com esses falsos profetas. Isso era muito bom. Mas daí Jesus também tem uma palavra de repreensão no capítulo 4. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio.
Uma outra versão bíblica diz que vocês abandonaram o primeiro amor. Essa é uma tentação muito grande que as igrejas de hoje sofrem e que nós também sofremos em nossa vida cristã, de nós afrouxarmos na prática da caridade, na prática do amor cristão, né? De irmos abandonando gradativamente o fervor inicial, o primeiro amor. E o que fazer com isso? Então Jesus nos chama ao arrependimento. Está no versículo 5, ele diz assim: lembrem do quanto vocês caíram. Notem bem. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Voltem à prática do amor cristão como no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Tirar o candelabro? Candelabro é a igreja, é a comunidade. Então eu vou remover essa comunidade do lugar. Vai terminar essa comunidade. Se vocês não praticarem a fé cristã em amor ao próximo, vocês não têm mais razão de serem igreja. Eu vou remover essa igreja. Olha, que advertência para nós, irmãos. Que palavra dura de Jesus, palavra de arrependimento. E daí no versículo 6, novamente, no versículo 6, Jesus tem novamente uma espécie de elogio para eles. Ele diz assim: mas vocês têm uma coisa a seu favor. Vocês odeiam os nicolaítas, o que eles fazem, como eu também odeio. Há muita discussão entre estudiosos da Bíblia quem seriam e o que seriam esses nicolaítas. Há muita dúvida sobre isso. Mas com certeza era doutrina falsa e muitos pensam a doutrina que ensinava uma espécie de culto a falsos deuses aliado à imoralidade na vida das pessoas. Então, idolatria e imoralidade, provavelmente nicolaítas, refere-se a isso. Mas vocês, ele diz aos Efésios, vocês odeiam essas coisas e eu também odeio essas coisas. E eu ponto para vocês. E isso aí eu concordo, diz Jesus. E então vem o último versículo. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, ouvidos, obviamente, são para ouvir. É como se Jesus estivesse dizendo para nós, é claro que é assim, ou para bom entendedor, meias palavras bastam. Vocês entenderam, e hoje eu digo para vocês também, leigos, e vocês que nos ouvem, vocês entenderam o que Jesus está dizendo, né? Ele nos chama ao arrependimento dos nossos pecados e ele nos chama à prática do amor cristão. E no final, então, ele faz uma promessa. Final do versículo 7. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Ora, essa é uma promessa que vai se cumprir no final dos tempos, no juízo final. O acesso à árvore da vida foi proibido lá em Gênesis 1 e 2, com a queda no pecado. A árvore da vida hoje é Jesus Cristo, é a nossa salvação. Nós temos acesso através de Jesus Cristo à vida eterna. Então, o vencedor é aquele que fica firme na fé em Jesus Cristo. Algumas observações finais aí. Jesus está encorajando os crentes de Éfeso a evitarem os falsos mestres, a voltarem à prática do primeiro amor, ao fervor, às boas obras, sejam zelosos em boas obras. Essas admoestações de Jesus continuam válidas hoje, ainda mais quando nós vivemos num relativismo moral muito grande e a doutrina muitas vezes enfraquecida. Mas Jesus nos ajuda a vencer todas essas coisas. Nem mesmo a morte e o inferno podem derrotá-lo, podem nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus, como Paulo escreve também em Romanos 8, 31 a 39. Fiquemos firmes, portanto, na fé em Jesus e na prática do amor ao próximo, sempre lutando contra todas as tentações do diabo, do mundo e da nossa carne.
Deus nos ajude com o seu Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, muito obrigado por esta tua santa palavra, por essa revelação de Jesus Cristo para nos fortalecer na nossa fé. Concede-nos fidelidade a Cristo Jesus em todos os dias. Concede que nós lutemos contra todas as tentações, contra toda espécie de mal, doutrinas erradas e contra a prática da imoralidade, que não nos envolvamos com essas coisas. E concede-nos muito amor ao próximo, que nós pratiquemos verdadeiramente o amor, porque nós amamos, porque Jesus nos amou primeiro. Abençoa os nossos leigos, todos os nossos departamentos, as nossas comunidades, nossas igrejas, as nossas famílias, a todos nós. Em nome e por amor de Jesus, nosso amado Salvador e Senhor. Amém.